Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria continuarmos juntos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no 51º dia dos nossos estudos e meditação com a Sagrada Escritura. No dia de hoje continuamos o livro de Deuteronômio, capítulos 8 a 11. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, começamos hoje mais uma etapa dos nossos estudos. Por que mais uma etapa? Hoje nós vamos para os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, como nós já vimos, aqui nós podemos perceber 4 grandes discursos de Moisés. Tem o primeiro e depois o segundo. No meio desse segundo discurso, nós temos aqui um conjunto de várias leis diferentes. Então, no dia de hoje, o segundo discurso começou no capítulo 5. No dia de hoje, que é o capítulo 11, o segundo discurso praticamente termina no capítulo 11. Depois de 12, as seguintes são algumas normas culturais, algumas leis antigas, que é uma inserção, talvez não um discurso diretamente de Moisés, mas aqui é mais um texto que foi inserido, que está lá no livro de Êxodo, mas que não são palavras diretamente de Moisés, não é tanto um discurso. Aqui é um texto que a partir de amanhã vai lembrar um pouco o que o povo deveria fazer. Então hoje nós estamos aqui em palavras claras de Moisés, em parte do discurso, onde ele diz, onde ele fala, onde ele instrui o povo de uma forma muito clara. Ali no capítulo 8, para mim esse capítulo 8 também é um capítulo muito bonito, um capítulo muito interessante. No capítulo 8 vai mostrar como que aqueles 40 anos de deserto não foi um castigo de Deus, mas foi um período de amadurecimento do povo. E aquele período, 40 anos, poderia ser passado, seguramente o povo poderia ter saído do deserto, entrado na terra prometida em 3 meses. Para mim chama muito a minha atenção, às vezes nós não sabemos de onde vem esse pensamento. O ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí muitos vão falar, isso aqui vem de Jesus. Talvez até esteja no Evangelho, eu não me recordo, mas isso daqui vem de Deuteronômio. Olha que interessante, olha que bonito esse capítulo 8, versículo 3. E diz assim, ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu nem os teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Javé. E aí continua no versículo 5, portanto, reconhece no teu coração, Javé teu Deus te educava como um homem educa o teu filho. Aqui é uma compreensão daquilo que o povo passou no Egito. E aí, depois o versículo 11 vai mostrar como que o povo deveria cumprir os mandamentos, como que o povo deveria permanecer fiel, que se eles esquecessem de Javé e se eles adorassem, tivessem outros deuses, eles teriam uma consequência para isso. Então o capítulo 8 vai mostrando, é uma explicação de Moisés, uma explicação de Deus, por que o povo passou por tudo aquilo no Egito. Capítulo 9, eu também penso que uma das mensagens principais aqui é mostrando novamente, a fidelidade de Deus. Javé é o grande responsável, Deus é o grande responsável pelo povo ter vencido guerras, ter saído do Egito. Nós vimos ali, alguém perguntava, padre, por que Deus endureceu o coração do faraó? Para mostrar que a fuga do Egito não foi uma obra de benevolência do faraó, mas foi uma força de Deus. Então, todas essas guerras, todas essas batalhas que o povo venceu, não foi porque eles tinham um grande exército.
Não foi porque eles eram muito fortes e inteligentes. Aquilo ali foi por obra de Deus, foi por graça de Deus. E no capítulo 9 isso fica muito claro, isso fica muito visível. Vejam ali o versículo 4. Quando Javé teu Deus os tiver removido da sua presença, não vás dizer no teu coração: é por causa da minha justiça que Javé me fez entrar e tomar posse desta terra, pois é por causa da perversidade dessas nações que Javé irá expulsá-las da tua frente. Não é por causa da tua justiça, mas pela retidão do teu coração que... Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que tomará posse desta terra. É por causa da perversidade dessas nações que Javé os expulsará da tua frente, e também para cumprir a palavra que ele jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é por causa da tua justiça que Javé te deu, te concebeu, te concede possuir esta boa terra, pois tu és um povo de cerviz dura. É Deus lembrando que se o povo venceu as guerras, se o povo venceu os inimigos, se o povo teve sucesso em tudo aquilo que eles tiveram naquele período de deserto, foi por graça de Deus e não por força deles. E aí, no capítulo 9, também versículos de 25 a 29, o padre também tomou nota, Moisés, ele recorda os 40 dias e as 40 noites que ele passou ali no Monte Horeb, aquela região é uma região chamada Sinai, onde teve os 10 mandamentos. Aquela região se chama Sinai. O nome do monte é Horeb. Então não é um Monte Sinai, é a região que se chama Sinai. O monte pode chamar até de Monte Sinai se quiser, mas é a região do Sinai e o nome daquele monte específico é o Monte de Horeb. E aí Moisés ele recorda que ele passou 40 dias, 40 noites rezando e intercedendo pelo povo. Quando aparece 40 na Bíblia, alguém pode até dizer, padre, é 40 mesmo? Pode ser, mas o 40 significa uma geração, um tempo de mudança. Quando aparece o 40, significa um tempo necessário, um tempo de mudança. Então Moisés ele recorda que ele intercedeu para o povo, para que Javé, Deus, tivesse misericórdia, porque o povo merecia ser castigado, e se ele fosse castigado, seguramente seria algo, podemos dizer, algo justo. No capítulo 10, nós encontramos ali a Arca da Aliança e a escolha de Levi. O que significa a escolha de Levi? Aquele povo tinha 12 tribos, e estas 12 tribos eram 12 filhos de Jacó, mas teve uma tribo que foi separada para o culto divino, separada para Deus, que pertenceria a Deus, que era a tribo dos levitas. Ficariam responsáveis pelo serviço litúrgico, o serviço do templo, o serviço da tenda, eram aqueles responsáveis pela parte religiosa do povo hebreu. E a Arca da Aliança, nós encontramos isso no capítulo 10, no versículo 5. Eu também achei muito interessante, meditei. Depois, voltei-me, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia feito. E elas permaneceram lá, conforme Javé te ordenara. Padre, onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança desapareceu. Nós não sabemos onde está a Arca da Aliança. Por quê? Porque depois que foi construído o Templo de Salomão, o povo adorava e rezava para Deus no templo, não precisava ali da tenda e mais da Arca da Aliança. Então, talvez foi até no período depois do exílio da Babilônia, não sabemos exatamente, mas chega um momento ali da Sagrada Escritura que de repente desaparece a Arca da Aliança. Mas aqui nós vemos que eram 2 tábuas. Por que eram 2 tábuas? A tradução da igreja diz assim: a primeira tábua da Arca da Aliança nós tínhamos os mandamentos de 1 a 3, referentes a Deus. Depois, na segunda tábua, nós tínhamos os mandamentos do 4º ao 10º. Qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Os 3 primeiros mandamentos relativos a Deus, do 4º ao 10º relativo ao próximo. Qual que é o 4º mandamento relativo a Deus? Não terás ninguém acima de Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Depois, qual que é o primeiro mandamento em relação ao próximo, que é o 4º mandamento destas tábuas da lei? Amar e honrar pai e mãe. De tudo aquilo que existe em relação a Deus, não ter nada comparado com Deus. De tudo aquilo que existe de humano, de social, não deixar de honrar pai e mãe. O primeiro mandamento social em relação ao próximo é honrar pai e mãe.
E aí depois nós vamos ali para o capítulo 11. Capítulo 11, dos versículos 1 a 7, ele tem uma belíssima síntese, um belíssimo resumo histórico daquilo que é a pedagogia de Javé, a pedagogia de Deus. Como que Deus age para a nossa conversão. Deus, ele não deseja a nossa morte, a nossa condenação, mas a nossa conversão. Então não é que ele castiga, ele nos educa, ele nos transforma. Para quê? Para que nós possamos ser fiéis, e é melhor ter um problema, uma dificuldade aqui na terra do que perder a eternidade. Então Deus, ele mostra que isso daqui é algo que, quanto mais eu leio, mais claro fica para mim. Deus não envia nenhuma maldição. As maldições são consequências das nossas más escolhas. Nós que escolhemos as maldições. Existe só a bênção. À medida que você não escolhe a bênção, você acaba escolhendo aquilo que é contrário à bênção. Então o que é a bênção? O que é a maldição? A maldição é fruto da má liberdade do ser humano. Quando o ser humano não escolhe por Deus, quando o ser humano escolhe um caminho errado, naturalmente ele está escolhendo a maldição, que não é enviada por Deus, mas é consequência da sua má escolha. Ali nós temos as advertências que o povo deveria seguir. Nós temos também uma conclusão que é muito bonita, dizendo que, novamente, que os filhos deveriam ser ensinados, que os pais deveriam ensinar os filhos, depois os netos, como que Deus agia na vida deles. Depois, no capítulo 11, versículos de 26 a 32, nós temos ali um grande convite para a bênção ou para a maldição. Cada um escolheria aquilo que quisesse. Aí depois vocês vão ler, o padre poderia até ler, mas eu vou deixar vocês lerem em casa, ou lerem quando vocês tiverem mais tempo, quando vocês quiserem meditar. Aqui tem um paralelo que vai aparecer novamente ali no final do livro de Deuteronômio. A bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Cada um vai escolher aquilo que desejar. Tem um detalhe aqui importante também. No versículo 29, aparece que Deus colocará a bênção sobre o monte Garizim, a maldição sobre o monte Ebal. O que é o monte Garizim? Monte Garizim era um monte na Terra Santa, onde estavam os samaritanos. Então os samaritanos, durante muito tempo, eles tinham este monte Garizim como se fosse um segundo templo. Então tinha o templo de Jerusalém, que era o principal, e tinha esse templo, esse monte que era de Garizim. Isso daqui foi um grande problema para muitos judeus, porque eles diziam assim: devemos adorar só em Jerusalém, os samaritanos são impuros. Quando nós entrarmos nos livros históricos, já no próximo mês, nós já vamos ver qual que é o problema com os samaritanos. O padre não vai explicar, porque a gente vai pisar mesmo no território ali, nós vamos tocar mesmo o texto, aí nós vamos entender melhor. Mas esse Monte Garizim, Deus está dizendo que falaria do Monte Garizim, é outro local na Terra Prometida, é onde viviam os samaritanos. Então isso daqui durante muito tempo foi tido como um dos lugares sagrados para eles, mas o principal local era Jerusalém. Irmãos e irmãs, resumindo, encerrando o nosso dia de hoje, Deus promete que se o povo for fiel, Ele vai abençoá-lo, ele vai ser fiel, o povo entrará na Terra Prometida e lá ele será muito feliz e não lhe faltará nada. Deus, ele pede só que o povo seja fiel, que o povo mantenha a aliança. Aquilo que nós temos, esta é uma aplicação aqui para nós, aquilo que nós temos muito mais do que méritos, esforço, talento, tudo que nós temos é graça de Deus. Tudo que nós temos é graça de Deus. Como o padre terminou o vídeo, como o padre começou o vídeo, nós terminamos o vídeo. Deus, ele deu um alimento especial para aquele povo. Para nós, ele dá um alimento especial também, que é a Eucaristia. Para aquele povo, ele deu um maná para recordar, sendo um alimento especial e singular, que o ser humano não vive apenas de alimento humano, não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Para nós, ele dá a Eucaristia para nos lembrar que os bens terrenos, as glórias terrenas, os prazeres terrenos, o sucesso terreno, tudo isso nos traz a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade vem dele. E essa felicidade nós participamos e recebemos à medida que nós somos fiéis ao Senhor. Tudo aquilo que existe na terra é meio. A finalidade, a razão verdadeira da nossa vida é a nossa união com o Senhor. Irmão, irmã, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Muito obrigado a você que é inscrito no canal. Muito obrigado a você que reza conosco. Muito obrigado a você que se sente parte desta grande família que nós estamos formando este ano. Que Deus te abençoe,
Que Deus lhe conceda a graça da perseverança e que Deus lhe conceda todas as graças também que você pede a Ele, principalmente pelas pessoas que vocês rezam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.